Olá, olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Esperando aí a doutora Manu entrar para a gente começar nossa live. Oi, oi, boa noite. Tô esperando aí a doutora Manu aceitar para a gente participar. Olá, Oi, Alex! Manu! Tudo bem aí? E aí, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo. Peraí, deixa eu melhorar essa luz. Não é pra botar efeito, é pra ficar sem efeito. É só a luz que eu tô ajeitando. Tá bom. Demorei Aqui eu por acho que tá bom três também, né? minutos. Hã? Tá bom a luz aqui também, a posição. Ah, Primeira vez, não sei de nada ainda daqui. eu também não sou muito das lives, não, sabe? Ainda mais porque esse negócio de live começou numa época complicada pra mim com Belinha, né? E eu Foi. tava agora nos cuidados com ela. Aí o Caio, corre, tá na hora da live. Que ponto. Olha, meu. Eu olhei 7h03, mas ela dormiu a tempo da gente poder conseguir conversar com. Dormiu. Menina, e você se virando nos 30 sempre, né, Manu? Olha, vou confessar, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou até compartilhar, porque todo mundo Ah, fala muita coisa, né, acerca disso. Eu entrei no esgotamento, viu? De cansaço. Esgotamento imagino. sintomático, com sintoma. Foi mesmo. Foi, voltei a trabalhar 7 dias, né? 7 dias com Bela nascida. Então, e a pandemia terminou angustiando muito todo mundo, preocupando muito todo mundo. E como eu cuido dos meus pacientes já há muitos anos, e são pessoas, alguns com alguns problemas emocionais que estavam super bem, né? Na pandemia a gente teve que potencializar os cuidados É para verdade. não desandar as coisas. Então, assim, eu terminei ficando mais sobrecarregada com É. ela, sem ajuda de ninguém por conta da pandemia e com os pacientes, né? E aí eu tava ótima. Meu puerpério foi fantástico, né? Uma gravidez, inclusive eu tava até estudando sobre isso ontem, uma gravidez super bem suplementada, né? E justamente para enfrentar o puerpério da melhor forma. Sei. E Bela fez 6 meses e eu comecei com os sintomas de esgotamento pós-natal. Tardio. Mas Sei. enfim, esses dias eu dei uma descansada, né? Fiquei um pouquinho mais off. Tem que cuidar de você também, né? Você só cuida da gente, dos pacientes e fica esquecendo um pouco. É que eu tenho tanto prazer em fazer tudo isso, É, eu sei. tem hora que a gente não percebe, não limita, né? Até onde vai o trabalho. E aí eu tava entrando pela madrugada, respondendo mensagem, vendo e-mail, e agora. Imagina. Chega uma hora que a conta chega, né? Uhum. Estamos de garrafinhas iguais aqui, ó, também. Vou botar uma garrafinha de vidro, e depois eu fiz, não, outubro rosa. É, outubro rosa, a gente já tá com a garrafinha aqui, ó. Pois é. E Mas aí, vamos falar um pouquinho sobre estilo de vida aí para esse pessoal, para ver se entra na cabecinha do pessoal, como é importante também, né, a gente se cuidar além de qualquer objetivo estético, além de qualquer coisa. é verdade. Eu vou lhe falar uma coisa, assim. Antes de falar como médica, eu acho mais legal falar como paciente, né? Porque essa não foi a minha primeira atuação na medicina. E eu treinava porque eu queria ter um corpo mais legal. Sim. E aí, diversas comorbidades na minha família e eu não vi ninguém melhorar. Viviam em médicos, assim, mãe vivia em médico, uma família paterna toda com sobrepeso e obesidade, um histórico de câncer, doença cardiovascular. Meu avô infartou a primeira vez com 35 anos de idade.
Foi mesmo. Então, eu comecei a ficar mais curiosa, né? E em um dos meus estudos, que eu estava atuando mais na área de urgência e emergência, era para aí que eu ia, lá no Hospital Albert Einstein, eu descobri a medicina integrativa. E eu fiz, como assim medicina integrativa? Eu nunca ouvi falar nisso na faculdade, né? Então, assim, até então, eu nunca tinha ouvido falar. Não, é tipo uma medicina preventiva. Eu digo, mas medicina preventiva não é o exame preventivo do câncer de mama? Não é o exame da próstata? Quando não tem nada a ver, né? Fazer exame... Medicina a gente acha que é para cuidar, para curar, né? E não para prevenir, né? As pessoas elas não tinham muito um conhecimento e não existia também aqui no Brasil até então uma, uma, uma abordagem tão intensa em relação aos atos de prevenir, né? Ontem eu estava vendo um besterol no Netflix, Emily em Paris, e um dos primeiros episódios, quando ela chega em Paris, ela é super criticada na empresa que ela chega, e aí um dos funcionários da empresa olhou para ela e fez: o americano, ele é muito incoerente. Ele cria a doença com seu fast food, com seus péssimos hábitos, com sua obesidade, e depois eles fazem uma medicina de ponta para faturar com a cura dessa doença. É verdade, viu? Então, eu vi o documentário inteiro, mas só essa frase ficou no meu ouvido durante o documentário, não, durante toda a série. Só isso aí já serviu, né? Eu comecei a ver o que era prevenção de verdade, né? Me interessar por isso. E ver que prevenir vai muito além de fazer um exame. Sim. E eu pude até constatar esse raciocínio ontem no almoço em família. Minha mãe chegou cheia de comorbidades, que ela tem muitas comorbidades, muitos problemas de saúde. E aí eu olhei, eu ia fazer todo o protocolo dela, mas eu disse, não, eu vou conversar com a minha mãe antes. Eu disse, mãe, você precisa entender que você faz 20 exames, você faz exame todo mês, você vai em médico 2 vezes no mês, mas você não faz absolutamente nada do que os médicos pedem. Fazer exame não vai resolver o teu problema. Então, quando a gente faz um exame, a gente está fazendo uma investigação, é um dado a mais, né? Ou talvez um diagnóstico precoce para intervir mais rápido. Mas prevenir vai muito além. Com certeza. Hoje à tarde, assim, compartilhando com os nossos seguidores que estão aí já entrando na nossa live, eu peguei 2 artigos super abrangentes e compartilhei com a Letícia. Sim. Sobre câncer. Na verdade, a gente queria falar sobre câncer de mama, aproveitando o Outubro Rosa, mas o artigo ele fala muito mais do que isso, né? Então, é o artigo Guideline da Sociedade Americana de Prevenção de Câncer e outro falando sobre a influência da alimentação. E assim, eles não falam só em câncer de mama. E eles têm assim vários dados documentando o benefício de um estilo de vida saudável em vários tipos de câncer. Então, a gente leu aí mais de 100 páginas hoje, né? Foi. Esses artigos foram aí umas 40 páginas dos 2 artigos, mas se for para resumir, é estilo de vida saudável. E outra coisa, Manu, e esses artigos, eles trazem, assim, o câncer, né? Que é uma doença, assim, estrombólica, é uma das principais causas aí de mortes, de doenças, e tudo isso se cura basicamente com o estilo de vida adequado, né? Saudável, alimentação aí adequada, para você ver a importância que isso tem na vida das pessoas, né? E que muita gente ainda não se liga nisso, não se ligou, acha que é besteira, mas assim, não é, né? Infelizmente, assim, existe toda uma questão de mercado e uma questão de a facilidade, a praticidade, né? A modernidade, as coisas foram... É o micro-ondas, é a comida pronta que conserva, né? É a correria do dia a dia, né? Exatamente, é o drive, é tudo na correria, porque eu não tenho tempo e não sei o quê. Então, foi se implementando um estilo de vida inadequado ao longo dos últimos anos e aumentando, né, o desenvolvimento de doenças. E a doença, ela não acontece do dia para a noite. Isso é uma coisa que eu falo diariamente. É um processo de adoecimento. E dentro desse processo de adoecimento, você vai ter pequenas queixas que vão se agravando ao longo do tempo, caso você mantenha o estímulo inadequado.
Então, como o título da nossa live é mais, obviamente, não tem como a gente não falar em estilo de vida no total, né? Mas é mais voltado para essa questão da alimentação, a gente precisa deixar frisado isso aqui. A minha avó, meu Deus, eu quase infarto na mesa do almoço ontem. Minha avó é extremamente vaidosa. Ela fez, não, ontem eu tava com fome, eu botei 2 dedos de água com a colher de açúcar e comi pra não engordar. Eu disse, vó, meu Deus, é por isso que a sua homocisteína tá 17, né? Não, mas eu fiz isso a vida inteira. Eu disse, mas vó, o câncer não acontece do dia pra noite. Ele vai acontecer como resultado do que você deu a vida inteira. A sua sorte é que você fumou e não é obesa. E sempre muito ativa, mas o resto tá péssimo. Então... E assim, é cumulativo e o nosso organismo, ele sabe se defender tanto, né? Que muitas coisas acontecem na idade já mais avançada e a gente não entende. Aí muita gente fica se perguntando, mas o que foi que eu fiz ultimamente, de um tempo para cá, ou então é genético? Claro que a genética tem um fator importante, mas tem os fatores modificáveis, né? Que chamam assim. Que a gente pode tomar conta e ter o domínio ali da situação para amenizar, para prevenir mesmo, né? Como você falou, a questão da medicina preventiva. E não precisa ser médica, não precisa atuar na medicina para isso, né? É tão fácil hoje em dia os estudos, os que a gente leu mesmo, os diversos assuntos, a gente lê muita coisa, aprende muita coisa, mas fala basicamente numa alimentação mais saudável, com mais frutas, verduras, legumes, fibras. Que a gente bate tanto na tecla hoje, né? E que só isso, né? Pode prevenir uma coisa assim como o câncer. É engraçado, assim, pra gente que estuda e que pratica na nossa vida, é muito simples. É o óbvio, né? É o hortifruti, é a comida natural, é aquilo que tá aqui, que se estraga rápido, justamente por ser natural. É tomar água. As pessoas não gostam de tomar água. Pra gente é muito óbvio, é muito simples. Meu Deus, é tão simples não adoecer, né? É tão simples, mesmo doente, você ter um prognóstico melhor, desde que você tenha hábitos ideais, adequados para o funcionamento do corpo humano. E assim, nunca se estudou tanto estilo de vida. A gente leu esses artigos, eles não falam em remédio em nenhum momento. Em nenhum momento se fala em medicamento. Nenhum momento, é verdade. Só fala na questão da prevenção, atividade física. As pessoas, quando eu digo assim, gente, para os pacientes, vocês têm que praticar atividade física todos os dias. Todos os dias? Não é só 3 vezes não é só 3 vezes por semana, não. Eu digo, não, todos. Caminhada de meia hora, 3 vezes por semana, né? Eles acham absurdo que tem que se exercitar todos os dias. Está aí documentado, cientificamente comprovado, que é necessário um mínimo de 300 minutos por semana de atividade física. Isso dá uma média de 40 minutos por dia. E as pessoas acham muito. Isso. Agora, contabilize quantos minutos tem 7 dias. O que são 300 minutos comparado a isso? E as pessoas não querem tirar esse tempo para olhar para si, né? E para cultivar mais saúde para si. É a questão também de sair da zona do conforto, né, Manu? Para muita gente isso aí acha que já está numa idade mais que não vai adiantar, ou que a medicação é mais fácil e mais prático, né? Mas não é assim, né? Toda hora é hora, não tem idade para começar a se cuidar. Sempre é tempo de começar. Eu tenho pacientes que chegam com histórico familiar de câncer, que querem prevenir porque não querem ter a mesma trajetória que os seus familiares. Eu tenho pacientes que chegam em tratamento de câncer para poder ter um estilo de vida mais saudável, suplementar aquilo que é necessário. O tratamento de câncer não é um tratamento fácil, né? A quimioterapia, cirurgias, então o paciente fica muito depletado mesmo. Então, é um tipo de acompanhamento que é um pouco mais complicado, mas quando o paciente tem força de vontade, ele tem muito êxito. Então, suplementar, alimentar de forma adequada, tentar se movimentar. Mesmo no câncer, as pessoas dizem, agora já estou doente, não tenho o que fazer. Pelo contrário, sempre é tempo de começar. Né? E tem pacientes que já passaram pela doença e que não querem ter de novo. E que estão lá para evitar. Doutora, até então...
eu fiz muita coisa que prejudicou a minha saúde, terminei tendo um câncer, agora eu tô curada e eu não quero dar chance para ter a doença novamente. Então, assim, são três tipos, é a mesma doença, né? E pacientes chegando em momentos diferentes dessa doença. Mas eu Sim, ainda me atrevo a falar que vai além do câncer, né, Leti? É com muito certeza. além do câncer. Você teve um caso familiar muito próximo de uma pessoa com síndrome metabólica que foi em Foi. diversos profissionais que assim Uhum. até deveriam entender do assunto e quem deu a solução foi você, que hoje é estudante de nutrição. Né? Então é por Verdade. isso que toda vez que eu falo na Leti, gente, eu falo do tanto da minha admiração e do meu orgulho, né? E ver uma pessoa que está estudando, que ainda está conhecendo esse mundo, mas que é dedicada. Então, Verdade. assim, eu digo que já está muito não é todo estudante e nem é todo profissional que tem essa capacidade. Né? Então, é um profissional humilde, interessada, esforçada. Por isso que eu topei fazer a live. Que bom, Ana, que você topou. Eu sei que não é fácil aí sua agenda. Mas é que é isso, né? É porque hoje em dia a informação, tanto para o bem quanto para o mal, você encontra qualquer tipo de informação. E assim, passar isso para as pessoas, ensinar um pouco. Não é do que acaba. É uma coisa fácil para a gente, mas pode ser fácil para qualquer pessoa que esteja aqui assistindo a gente, né? É aquela questão, eu tô lendo aqui a mensagem da Renata, descascar mais e desembalar menos. É isso mesmo, né? Tipo, comida de verdade, alimentação de verdade, é isso que eu prezo, é isso que eu mostro, né? Não tem segredo, né? Não tem Então, mistério. Tá aí vários estudos mostrando, né? Que no caso de um câncer, por exemplo, se a gente consegue prevenir com alimentação saudável cerca de 35% dos casos de câncer de mama. A gente consegue prevenir com alimentação saudável. Se a gente associar com atividade física, esse número já sobe para 40%. Então, é muita coisa, é muito. né? Para você fazer assim, por livre e espontânea vontade, sem precisar de. Né? Porque tem tantas formas da alimentação saudável não ser tão sem graça, não ser, né? Tem várias coisas aí que a gente tem acesso, tem informação para facilitar e para melhorar as coisas. Que assim, é só Eu, aplicar no dia a dia, né? é o hábito. O hábito, assim, são vários hábitos. Se você tem um hábito inadequado, não é fácil mudar um hábito. O hábito é uma coisa que você Verdade. tem que pensar, né? Sem pensar, você não bebe água ou você bebe água, né? Eu fui criada com péssimos hábitos. Não é à toa que eu tenho uma família com várias doenças crônicas. Mas eu cultivei hábito. Eu fui comer a minha primeira salada com 28 anos de idade. Eu comecei a minha alimentação melhor, assim. As minhas irmãs estão aqui na live, elas podem falar por mim, mas assim, quando eu era criança, era na base dos Cheetos, do salgadinho. Eu comecei a melhorar no terceiro ano científico, mais ou menos com Comecei 17, 18 cedo, eu anos. já era médica quando eu aprendi a comer salada. Foi mesmo, Manu. E assim, não é fácil. Inicialmente você come, você tem um paladar viciado, né? É, São os carboidratos simples, aquela comida refinada, as farinhas refinadas, tudo com muito conservante, tudo muito adoçado. Então, fast é food, né? viciado. Quando eu comia um alface, um brócolis, eu sentia gosto de mato. Né? Mas assim, eu tinha a informação, eu tinha o conhecimento ao meu favor e eu estava determinada a mudar. E eu fui procurando todo o conhecimento que eu podia para mudar, né? E foi nisso que eu me dediquei a auxiliar as pessoas. Quando eu digo para um paciente assim, olha só, você vai precisar tirar o pão, o bolo, a bolacha, o refrigerante, o suco de caixinha, né? O açúcar. Eu vou comer o quê, doutora? As pessoas elas não têm noção que existe o que comer. Vai comer raiz, leguminosa, grão de bico, ovo. Proteína boa, isso Ah, mesmo. aí o povo diz, como é que come isso? Não sabe usar isso como ingredientes, né? Mas é porque a indústria também, ela tá para o bem como tá para o mal, né? É assim, todo mundo tem acesso a tudo, né? Acaba que acha que é praticidade mesmo, mas esses alimentos ultraprocessados, tem muitos adoçantes artificiais ali adicionados, conservantes, aditivos químicos mesmo, que realmente, assim, fazem um mal terrível, que tem estudos que comprovam que, por exemplo,
glutamato monossódico. Tem estudos que comprovam a sua ação cancerígena. Quando eu peguei, fui hoje pegar fui no supermercado hoje, aí fui comprar um iogurte e tinha lá, eu acho que era o glutamato que tinha. Gente, era assim, um iogurte grego light, sabe? Assim, com glutamato. E as pessoas não sabem, as pessoas não leem rótulos, as pessoas não se interessam. Até pra gente que estuda diariamente, não é fácil, né? Vez ou outra eu tô lendo um rótulo, eu digo, eita, essa substância eu não conheço, na dúvida é melhor não comprar. É melhor não levar. Né? Não é fácil. Então, assim, na dúvida é realmente desembalar menos, né? Isso é um fato. E existe essa dificuldade em preparar, em achar que a comida saudável é mais difícil, é mais cara. Gente, o caro é o chocolatinho, o biscoitinho fulano de tal. Mas fazer o que você fez hoje, um cookies de banana com aveia e whey, isso não é caro? Não. Aí as pessoas compram mate de leite em pó, que é caro para fazer a sobremesa, e querem dizer que o whey é caro. Quando o whey vai durar bem mais. E que você dura bem mais, né? Pó, entendeu? E que assim, aí diz, mas eu não gosto, mas assim, as pessoas ainda são muito mimadas pela própria pessoa mesmo. A gente se mima e a gente tá sempre querendo ficar na nossa zona de conforto. Ah, não, porque eu não gosto. Ah, não, porque eu gosto disso. Ah, não, porque eu não abro mão daquele meu biscoitinho ali toda tarde. Eu como 4 rosquinhas ali e não abro mão disso. Mas, poxa, você não pode abrir mão disso pensando na sua saúde, né? Pensando, tem tantas opções hoje em dia que dá para ser mais saudável. Eu acho que o problema maior, Leti, é que as pessoas elas não têm muita noção do que é saúde. Você está tão acostumado a ter aqueles sintomas. Por exemplo, uma vez eu perguntei a uma paciente se ela tinha dor de cabeça com frequência. Aí ela disse não. Na outra consulta ela disse, doutora, você me perguntou se eu tinha dor de cabeça com frequência? Eu disse que não, mas eu fiquei me analisando nesses últimos 60 dias até a próxima consulta e eu vi que eu tenho dor de cabeça todo dia. Mas é uma coisa que eu tô tão acostumada que nem é relevante. Gente, ter um sintoma de desconforto diariamente pode ser comum, normal para você, mas não significa que é ideal. Viver com dor, com fadiga, com indisposição, com retenção, com queda de cabelo, nada disso é ideal. Pode ser. E Manu, também, assim, não quer dizer que você precisa, porque eu vi um comentário aqui da Roberta, uma amiga minha do Rio de Janeiro, que ela falou, não é fácil, gente, e ela tem melhorado bastante com algumas coisas que ela me diz, né, que vê e que aprende comigo. Mas assim, não precisa ser 880. O que você consegue implementar no dia a dia, o que você consegue tirar um industrializado dali, colocar uma comida de verdade daqui, né? Você fazer os seus... isso aí já ajuda muito. E assim, você ter... E fazendo também... especial no ao vivo. Dio, pega o Bartô, por favor. Bartô? Latinho Na aqui. nossa consulta foi a Bela, agora é o Bartô. Tô muito aí nessa família, tô adorando. Vamos, Leti, volta. Desculpa interromper. Foi porque Bartolá pega ela. atrapalhando as pessoas de ouvir. Mas você estava contando da sua amiga, das pequenas substituições, né? E algumas pequenas coisas, por exemplo, ela não consegue ainda... Roberta, estou usando o seu caso aí, viu? Eu sei que você está me assistindo. Ela não consegue ainda implementar a atividade física no dia a dia dela, mas ela já fez uma sopinha de abóbora que eu mostrei ali nos meus stories e adorou. E ela disse outro dia que trocou o almoço dela, que ela já estava acostumada todo domingo comer alguma coisa ali, um almoço, vamos dizer assim, uma lasanha, que ela trocou por um prato de vegetais com proteína. E que ela fez isso com gosto. Então, gente, isso é totalmente treinável, né? Hoje em dia a gente tem muitas opções boas. Eu vou dizer assim, o primeiro ponto é que você tem que estar determinado a mudar e se abrir ao novo, né? Se você hoje desperta uma consciência de que aquilo não está te fazendo bem, você procura um profissional para te auxiliar, para te guiar, você tem que estar aberto à mudança. Você não vai conseguir melhorar a sua saúde se continuar fazendo as mesmas coisas. Já está dizendo que você quer mudar a saúde, você tem que mudar os hábitos. Ponto final. Tem que querer primeiro, né? Tem que querer. Porque assim, as pessoas acham que querem. Também tem muito isso, né? As pessoas acham que querem. Aí quando chega numa consulta
com você que diz que tem que fazer atividade todos os dias. Ah, não, peraí, eu quero o benefício, mas eu não estou disposta a pagar o preço por isso, né? Exatamente. Vê ali aquele monte de cápsula que a gente toma todo dia, aí É. vai tomar aquilo e vai ter o mesmo resultado na saúde que a gente tem. Eu dei um exemplo até lá no meu Instagram, eu disse, gente, eu recebo muita gente tomando ômega 3 porque eu vi o que é bom. Ômega Sim. 3 é bom. Primeiro Mas ponto. o ômega 3, se você já tiver um processo inflamatório ali instalado, você não pode iniciar com ele, tem que ter uma mudança de estilo de vida primeiro, e as pessoas não sabem disso, né? Exatamente. Então, pelo amor de Deus, tudo em saúde faz parte de um contexto. Ômega 3 é bom quando, para quem, onde e como, Exato. Tudo, né? né, Manu? Nesse artigo a gente está lendo café. Café tem um forte fator de prevenção para o câncer. Aí o povo vai se danar a tomar A nesse. tomar café. Gente, é café torrado. Não, temperatura moderada. Não pode ser muito quente, não pode ser num copo de plástico. São muitos detalhes, sim. A saúde faz parte. E outra coisa, o café, por exemplo, o café é tido como um alimento antioxidante, mas não por causa da cafeína, porque ele tem cafeína que às vezes as pessoas, por exemplo, que têm hipertensão, não devem tomar tanto. Aí não sabem do histórico da doença, não sabem, não entendem a sua clínica e se dão a tomar café porque é um antioxidante. Mas não, né? É, assim, é a mesma coisa com o chá verde também, é um alimento maravilhoso, é anticâncer, ele tem um poder de prevenção do câncer, as suas catequinas, né? Mas, não, mas assim, a dosagem são 2 xícaras de 150 mililitros ali, né? Que já fazem um efeito. E assim, a longo prazo, cumulativo, aí não, vai tomar 5 litros de chá verde por dia. Vai passar mal, claro que passa mal, né? Taquicardia, tremor. É muito engraçado, né? Tipo, estamos vivendo ainda uma pandemia, né? Que a gente ainda não sabe o desenrolar das coisas. E quando veio a pandemia, todo mundo veio assim, meu Deus, eu preciso tomar vitamina D para poder prevenir o Covid. Aí eu disse, vem cá, vocês querem começar? Óbvio que começar hoje é melhor do que nunca começar. Mas vocês querem entrar numa guerra com os seus soldados despreparados? Era pra você ter se preocupado com isso antes. Agora que a conta chega, tá todo mundo querendo tomar vitamina D à torta e à direita, achando que vai fortalecer tudo. Eu comparo o nosso sistema imunológico, isso aqui não é uma aula de medicina, então é a título de informação mesmo para as pessoas que nos seguem. E eu comparo o nosso sistema imunológico como se fosse uma tropa de soldados, com várias patentes. A gente tem a linha de frente, né? A gente tem o tenente, a gente tem tantas patentes de soldados, e cada coisinha que a gente faz vai treinar um tipo de soldado e vai alimentar um tipo de soldado. Então, o zinco é importante para um tipo de soldado, a vitamina D para outro tipo de soldado, a atividade física para outro tipo de soldado, a ingesta de água. Então, assim, tudo isso é um contexto. Aí você pega, não quer fazer nada disso, quer tomar vitamina D e ainda quer extrair benefício depois que a pandemia começou. E outra coisa, e quer tomar a vitamina D, não quer tomar, né, a dosagem mínima, não quer dobrar, né? E tomar água, né? E não tomar água. Isso, vitamina D tem a ver com o metabolismo do cálcio. É necessário ter uma ingesta de água ideal de acordo com aquilo que você toma. Ter um balanço na quantidade de magnésio, né? Aproveitando aí essa oportunidade, quando a gente ter comentado sobre vitamina D, é muito importante. Gente, o tanto de direct que eu recebo. Ai, doutora, eu tô fazendo protocolo Coimbra, eu tô tomando tanto de vitamina D. Isso não é protocolo Coimbra, pelo amor de Deus. Protocolo Coimbra não é monoterapia, tá? A vitamina D ela faz parte de toda uma cascata de minerais, né? Então, cálcio, é necessário ter um balanço ideal de magnésio, uma ingesta de água adequada, muitas vezes, de acordo com a dose, até restrições alimentares. E as pessoas saem tomando na responsabilidade porque é uma vitamina e acham que é uma besteira, porque negligenciam os micronutrientes. Com certeza. Quando, na verdade, não é uma coisa nova, né? Desde os primórdios da medicina, existe uma frase muito famosa: faça do seu alimento o seu remédio. E outras coisas, Manu, esses micronutrientes, tudo bem, a gente suplementa.
Mas assim, a gente suplementa o que a gente sabe que precisa a mais, que não consegue na alimentação. Porque até a gente que tem uma alimentação saudável, tudo, às vezes realmente não consegue, né? Mas, poxa, se você tiver ali a sua alimentação, a cúrcuma, que eu falo tanto da cúrcuma, que é tão boa, gengibre, o shotzinho ali de manhã. Ah, não, porque eu vou tomar meu shot de limão com própolis porque todo mundo tá tomando. Mas, poxa, tem os seus benefícios, né? É legal também isso aí. A cúrcuma que dá para fazer tantas coisas, dá para cozinhar, dá para usar em chás, dá para usar em sucos, que assim tem um poder potente, né? Antioxidante aí, que é tão bom. Anticâncer também. A questão de usar alho, cebola nas preparações tem os seus componentes que fazem parte ali né, de uma prevenção. A questão das verduras verdes escuras, que muita gente vai se alimentando ou deixa de se alimentar porque não sabe, porque acha que é modinha, porque acha que é porque todo mundo está falando. Mas Olha, não, a título de prevenção, que é o nosso foco, né? E uma informação geral que funciona para todo mundo, a dieta do tipo mediterrâneo, né? isso. Ricos em vegetais, até proteínas mais de origem vegetal. Gordura boa, né? Menos A- gordura saturada. Exatamente, as pessoas elas generalizam. Gordura faz mal, vou infartar. Vou infartar, Não, infartar por causa de gordura. Eu digo, meu povo, pelo amor de Deus. Mais uma vez é o contexto. Gente, a gordura, ela é a matéria-prima dos nossos hormônios esteroides. O nosso alimento pode melhorar a função dos nossos hormônios, sim. Ele pode modular os nossos hormônios. testosterona, a própria vitamina D, né? Exatamente. E Estrogênio. eu falo muito em cérebro desnutrido. E é uma realidade, né? As gorduras boas, elas são fontes de nutrientes para o nosso cérebro, para o bom funcionamento do nosso cérebro. E o tanto de gente que anda esquecida, desmemoriada. Eu digo muito que o nosso cérebro, a gente tem a bainha de mielina, que é como se fosse um fio condutor. E essa bainha de mielina é rica em metilcobalamina, metilfolato, que são vitaminas na formativa, B12, B9, B6, B2. E o povo ainda quer negligenciar a importância dos micronutrientes. Eu vi uma reportagem também, Manu, falando sobre o ácido fólico. Porque, assim, para mulheres, né, principalmente, eu tomo ácido fólico já há muito tempo nas minhas suplementações. E as mulheres acham que o ácido fólico é só para quem quer engravidar. Ou só para tomar quando começa a engravidar. Mas não, inclusive, tem gente que tem genética para uma enzima que transforma o ácido fólico na sua formativa. Tem gente que tem deficiência nessa enzima. E que quem tem deficiência nessa enzima tem alguns sintomas que tem que ser observados e que tem que suplementar isso para toda a vida. Exatamente. E também as pessoas, elas acham que para descobrir isso, elas precisam de um exame super complexo. Não, é só se observar, é só a história clínica, né? É ficar atenta a todos os sintomas. Aprende a ligar os pontos da fisiologia, fica fácil de dar um diagnóstico. Então, assim, um paciente que não consome alimentos ricos em metilfolato, né? Os vegetais escuros, enfim, né? As folhas. As pessoas que têm dificuldade de se concentrar, em memorizar, né? As pessoas que tem alta. um certo tipo de déficit de atenção também, né? Isso, a gente generalizou, tudo é TDAH, não é. Isso, Na não. maioria das vezes é um cérebro desnutrido. Antes de você dizer que você tem TDAH, observa qual é o combustível que você está dando para sua máquina funcionar. Né? E se você colocar uma gasolina adulterada no carro, ele vai viver na oficina, ele vai viver dando problema e ele vai ter uma meia vida mais curta. Mas se E você chega uma hora que ele vai pifar, né? Porque assim, é tudo um acúmulo das coisas. acha que o carro troca o motor, esse negócio de transplantes não é tão simples, né? Então no corpo humano é mais complicado. E são coisas que as pessoas vão fazendo ao longo do dia, todo dia ali, é a questão do adoçante, por exemplo, né? Já que a gente está falando de adoçante, já que a gente está falando dessas pequenas atitudes. É claro que, assim, você usar um pouco de adoçante aqui e ali não vai fazer mal, mas às vezes acha, não, mas
3 gotinhas que eu uso aí por dia, 2 gotinhas por dia. Poxa, há quanto tempo você faz isso? Em cada cafezinho, se você fizer isso, né? São coisas que chega uma hora que o corpo não aguenta mais, né? Estímulo diário. Eu vou só fazer um adendo, porque a gente, nesse artigo que a gente viu no guideline de hoje, falando sobre prevenção do câncer de mama, né, estilo de vida, tem uma partezinha que eles falaram sobre a contaminação por arsênico, que é um metal pesado. E a maior contaminação é através da água e do alimento. E a gente consegue, mandando estudar a água, saber quanto que tem de arsênico, enfim, ninguém vai fazer isso. E uma das formas de detoxificar o arsênico do corpo, que é um fator que pode predispor ao câncer, junto com todos os outros, né? Não é que ele vai causar câncer, é que ele, dentro de todo um contexto, piora a chance. Sim. É o metilfolato, B9. Veja a importância da suplementação do B9. Então, muitas vezes você está comendo uma fruta, que é um alimento saudável, mas a gente sabe que a forma de cultivo hoje é super complicada. O alimento saudável, ele supera os benefícios sempre, mas existe uma contaminação, nem todos são orgânicos, nem todo mundo tem acesso ao alimento orgânico, nem a gente tem acesso à informação de que aquilo realmente é orgânico. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que observar, né, acerca disso daí. E aí, quando você faz a suplementação ideal do metilfolato, você está ajudando o seu organismo a eliminar esse metal pesado. Tem outra coisa também que ajuda também a limpar essa questão do lixo, né, que vai gerando ali da questão, que é a clorela. É um potente antioxidante também. E que, assim, que não é muito difundido, sabe? Aqui, pelo menos aqui, é difícil de achar. Mas como eu vejo muitas coisas fora, eu faço uso, inclusive. E, assim, são pequenas coisas, né, Manu, que podem ajudar aí, que, assim, que é tudo um conjunto, né? Não adianta você ter só alimentação saudável. Tem que estar de olho em tudo, tem que fazer tudo. As pessoas, elas... O açúcar, por exemplo. Açúcar não entra nem aqui em casa. Quando eu vejo alguém consumindo açúcar, chega a me dar um arrepio. Estão perguntando aqui sobre o açúcar de coco em relação ao câncer. A mesma coisa, que açúcar é açúcar, né, Manu? O açúcar, né? Açúcar é açúcar. Você consumir o açúcar de coco no lugar de um açúcar refinado, uma vez perdida na sua vida, é uma coisa. Agora você consome é desnecessário. Ah, não, porque é do coco. Mas, poxa, as diferenças do tipo do açúcar é só a questão do processamento industrial, que o mascavo de coco, ele permanece com alguns micronutrientes que o cristal passa, né? É menos pior, mas assim, não é real. Mas é açúcar, né? É açúcar, exatamente. Eu digo muito assim, uma vez uma amiga, ela foi no nutricionista e ela tomava todinho, todo dia. Todinho, leite com Nescau, né? E aí a nutricionista reduziu para 3 vezes por semana. E ela chegou contando numa roda de amigos, então, gente, agora minha nutricionista passou para mim leite com Nescau 3 vezes por semana. Aí, assim, absurdo, se eu sou nutricionista, não sabe de nada. Aí começou aquele burburinho, eu disse, gente, presta atenção. É uma pessoa que consome todo dia, de manhã e de noite. Na hora que você coloca 3 vezes por semana, ela está começando a se adaptar ao novo, é um processo. Então, uma pessoa que consome açúcar o tempo inteiro, você consumir o açúcar de coco em uma quantidade menor, vai ser melhor do que você tá... E aí você vai tirando, entendeu? Isso, é adaptação. vai fazendo desmame, né? As pessoas, quando porque... radicalmente, na maioria das vezes, elas voltam para o hábito antigo. Dizem que é muito difícil e se abandona. Então, é melhor você ir cultivando aos poucos do que simplesmente... Eu digo muito aos meus pacientes, você é sedentário. Se você fizer exercício 3 vezes por semana, é melhor do que não fazer nada. Mas é infinitamente... O ideal é fazer 7 vezes. É o correto. Isso mesmo. Né? Então, mas é aos poucos. É porque as pessoas são muito assim, né? São muito 880, né? Em algumas coisas da minha vida também são assim. Mas a gente vai melhorando e vai acostumando aí. Sempre, né, Leti? Eu também tenho as minhas falhas, as minhas dificuldades. Isso, claro, todo mundo tem. Falo, mas eu vou trabalhando elas. Eu não tomava água. O que foi que eu fiz? E eu digo muito isso aos meus pacientes.
garrafinha colorida espalhada pela casa, verde-limão, laranja, amarelo, em todo canto. Eu passava pela casa, tinha uma garrafa luminosa me chamando. Eu aprendi a tomar água assim, até virar um hábito. Hoje eu tomo uns 3, 4 litros de água por dia. Né? Hoje é um hábito, virou um hábito, não vivo sem. Eu também estou sempre ali com a minha garrafinha e eu estou sempre mandando o povo tomar água também. Na minha casa tem uma irmã minha que não toma muita água, logo que trabalha comigo, aí ela já me vê. Ela já botou uma garrafinha ali do lado agora e pelo menos já tomou uma garrafa à tarde. Então, aí, ela não tomava nem um copo de água à tarde, hoje em dia ela já está tomando uma garrafa de água à tarde. Então, assim, evoluiu bastante, né? Fora que, assim, a água é tão barata, acessível a todo mundo e as pessoas negligenciam tanto, né? Aí a pessoa gasta horrores no Botox e não quer tomar água. Eu digo que você não fez nada. Horrores no Botox e come açúcar. Saiu da dermato, vamos passar ali e comer uma tortinha com um cafezinho? É mesmo. No jejum também as pessoas querem fazer 20 horas de jejum, mas aí não toma água e faz 20 horas tomando café, né? O tempo inteiro. Né? Vai passar mal, não sabe o que foi o jejum. Vai passar mal e diz, não, porque o jejum, eu não me dei bem com o jejum. Mas, né? Vai ter uma úlcera lá, uma gastrite, e vai dizer que foi o jejum que fez mal. Né? Então, assim, o que é que eu falo muito? Eu tenho muito cuidado em falar na minha rede social sempre. Gente, tem determinadas coisas que se referem a mim como paciente que eu não compartilho. Pelo simples fato de que eu sei que vocês vão me imitar. E eu tenho um nível de responsabilidade muito grande quando eu estou me comunicando com mais de 90 mil pessoas. Que vão querer fazer a mesma coisa que eu e podem não se beneficiar porque não é para você. Isso está inserido na minha rotina, no meu dia, na minha idade, na minha genética. No que você já faz há muito tempo, né, Manu? Que não faz só de agora, né? Exatamente. O xilitol não é açúcar, tá? Psicóloga Kézia Santos. Eu não tô conseguindo dar conta da mensagem. A minha irmã aí também, ó. A Laís falando aí, ó, que agora tá fazendo bike, ó, que coisa boa. Ela também que não faz atividade física e já tá aí fazendo. Em pleno feriado. Muito bem. Isso mesmo, é não desistir, né? Quando eu tava grávida, eu ouvi muito de alguns pacientes, doutora, eu fiquei envergonhado. Pacientes homens chegaram para mim e disseram, eu criei vergonha na cara e fiquei envergonhado de dizer que eu não ia treinar porque eu tava com uma dor ou porque o tempo era corrida, porque eu não tinha tempo. Porque a senhora com uma barriga de quase 9 meses, tava 5 horas da manhã todos os dias fazendo atividade física e mostrando pra gente. Então, assim, aquilo para mim foi uma afronta. Como é que eu não tinha essa capacidade e você, uma mulher grávida, perto de parir, se manteve ali na sua rotina, né? Confesso para vocês, no final foi super difícil, não foi fácil. A gente entrou numa pandemia, mas quando você tem um propósito maior e sabe por que aquilo é importante, você usa a informação como uma motivação para se manter no caminho ideal. Com certeza. Né? Com certeza. A minha sogra tá falando aí, ó, que quase morri de gases com xilitol. Realmente, tem pessoas que têm mais sensibilidade, né? Cada um é individual, né? Que a gente acabou de falar agora, cada um tem as suas individualidades, né? Então, as coisas realmente, quando não é natural, fazem mal mesmo. Quando você falou da cebola e dos legumes e verduras, eu lembrei de falar, depois eu esqueci, porque o assunto é tão empolgante e o negócio vai fluindo. Mas a gente está falando aqui para a maioria das pessoas. Nós todos temos condições muito individuais. Eu tenho uma irmã que ela passa muito mal com feijão. Mal dela já ter ido para um centro cirúrgico para ser operada com um abdômen agudo, entendeu? Sendo que o problema dela era o feijão. Cheguei a tempo. Tem os protocolos. Operada. E feijão não é saudável, doutor? Feijão é ótimo, feijão é super saudável. Assim como cebola. Tem pessoas que não vão se dar bem com a cebola, que vão ter o estufamento abdominal. Existem condições autoimunes que as pessoas não vão se dar bem com determinados grãos. As pessoas com doença autoimune, por exemplo, diagnosticada em um estágio mais avançado, elas não conseguem digerir bem as folhas à noite. E salada é maravilhoso. E elas precisam comida feita. Então, o que é que eu digo para os meus pacientes de autoimune? Gente, consome as folhas durante o dia, tá? E prefere os legumes à noite, porque você não vai ter esses cozidos, né? Então, assim,
Não é que não é todo mundo que tem que fazer isso, é quem tem aquela autoimune. E nós não estamos falando aqui para casos específicos, né? O Sim. intuito da gente é passar uma informação de forma geral. Então, veja que até em relação à comida, a gente tem particularidades. E mesmo que Até em seja... relação a alimentos saudáveis, né, Manu? Até em relação a alimentos saudáveis. Então, perguntando aqui para falar do adoçante ideal, várias pessoas perguntando aqui. Ó, para mim, o adoçante ideal é o que você menos usa, né? A mesma questão de qual é a bebida alcoólica A menos comida calórica, é a que você menos faz uso. a comida in natura é sempre melhor, né? Isso. Então, assim, o café torrado o mais natural possível. Hoje em dia eu não entendo como é que uma pessoa mascara o sabor do café. Eu amo o sabor do café hoje. Eu já Também. odiei, hoje eu amo, né? E Isso. então, assim, o menos, o E a mais gente, e a natural. gente começa, e a gente começa a perceber o café bom, o café ruim. Já tem cafeterias, por exemplo, que eu vou e eu sei que o café de lá não é bom, ou eu sei que o café o outro lá é bom, por causa Saborear. do sabor. A gente aprende a saborear. Eu acho um crime colocar adoçante no café. Não é nem pela questão científica da coisa. É pela questão, assim, do sabor mesmo. Você está deixando de saborear uma coisa deliciosa que é o café. No meu paladar hoje, já não foi um dia, né? Então, é uma questão mesmo de você se adaptar e querer se adaptar. E abrir o seu paladar para novos sabores. Né? Eu acho que o primeiro ponto para você gostar de alguma coisa é você querer. Né? E o segundo ponto que eu não levo não é nem só para a saúde, é para a vida. Você não vai ter êxito em nada na sua vida se você não se esforçar. Em nada, né? A gente tem um exemplo da Leti. Leti é formada em engenharia, né, Leti? Sou formada em Formada, engenharia química. já uma profissão, poderia simplesmente caminhar naquela profissão que ela já tem conhecimento. E não, ela resolveu começar do zero numa coisa totalmente diferente, né? Saiu da zona de conforto. Com certeza. Isso vale para tudo, né? E se aprimorar na engenharia. E não, você foi iniciar do zero uma profissão totalmente diferente, né? Então, assim, tudo na nossa vida exige muito esforço. Não acho que você vai ter saúde sem se esforçar. Consultando com a doutora Manu, com Leti, futura nutricionista. Não, eu digo muito que eu sou um guia, que eu vou auxiliar, que eu vou saber como, por exemplo, essas particularidades do meu paciente de autoimune. Eu vou saber que ele não vai se dar bem com a cebola ou que não vai se dar bem com determinado grão e qual tipo de enzima digestiva que eu tenho que usar nele. Isso é uma coisa que eu tenho que saber como médica, né? Então, eu vou ser um guia, eu vou ser um instrumento, eu vou auxiliar. Isso. Mas as decisões quem toma é ele todo dia. Não é milagre, né? A gente não pode fazer milagre, né? As pessoas acham que ali só se consultar já vai começar ali a melhorar. E Mas quando faz 15 dias, quando faz um mês e não vê melhora, porque, gente, você passou a vida toda fazendo coisas assim, né? Maléficas para sua saúde, dando estímulos ali errados, batendo no seu organismo, tratando. Quando ele resolveu dar um sinal negativo, você vai procurar o profissional. Faz um mês, acha que já tudo vai voltar ao perfeito, tudo vai regularizar. E não é assim, né, Manu? é muito complicado, né, Leti? Assim, eu tento ter um contato muito próximo com os pacientes para dar um suporte até nesse nível de ansiedade. Porque, assim, eu digo muito, olha, a gente vai evoluir o mais rápido possível. Agora, entenda que se você se dedicar 100%, seu resultado é 100%. Se você se dedicar 50%, você só vai colher 50% de resultado. Tenha consciência que o nosso trabalho é em equipe. Nós somos uma equipe. É tipo assim, eu me comparar a um engenheiro, né? Mas numa obra você tem um engenheiro, você tem um mestre de obra, você tem um arquiteto. Então, existem vários profissionais ao redor. E existe o paciente que é o pedreiro. Ele vai executar. Se ele não fizer um negócio bem feito, Com a obra certeza. vai ter que fazer Se de não, novo. todo mundo tem que fazer a sua Tem parte. que fazer de novo. Então, assim, a gente auxilia na dificuldade. Eu digo muito, tenha paciência, você vai conseguir. Às vezes o paciente quer emagrecer. Aí eu vou e descubro um problema metabólico, assim, um Hashimoto, uma inflamação altíssima. Eu digo, olha só, você vai conseguir emagrecer, mas eu quero que você entenda o que é que está acontecendo com você. Explica o processo do Hashimoto. E digo a ele, veja só, eu preciso cuidar disso para que o seu esforço em fazer dieta e atividade física seja recompensado com emagrecimento. Mas entenda que inicialmente você vai se esforçar muito para emagrecer, mas você não vai até esses anticorpos baixar.
eu não quero que isso te desmotive, eu quero que você se motive numa coisa maior, que é o fato de eu preciso fazer a dieta, eu preciso desinflamar, eu preciso me exercitar para diminuir os anticorpos. Se você foca nisso, independente do seu processo de emagrecimento inicial ser rápido ou lento, você sabe que vai ter um momento que ele vai acelerar. Você não deixa de... Você se motiva. Você precisa cuidar da causa do problema. Quando isso melhorar, o negócio engrena, né? E então, assim, e daqui que melhore, tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício. E a alimentação, a atividade física, é tudo em conjunto, né, Manu? Tudo em conjunto. É como você falou, não adianta as pessoas querem ter uma consulta com você, por exemplo, só para ter uma suplementação, porque acha que as cápsulas são milagrosas e que vai ser só isso, né? Paciente que com estilo de vida ruim e que ele é resistente a mudar a alimentação, por exemplo, eu nem passo com ômega 3. Eu digo, vamos tirar. Mas Casa, né? básico, doutor. Eu digo básico para quem faz certo. Né? Esses dias, assim, eu me angustio muito. E a gente começou a live, eu falo, enquanto as pessoas chegavam, eu tava contando do meu esgotamento, né? Cansaço mesmo, assim. E eu sou muito intensa. Então, eu quero muito ver a melhora do paciente. Eu quero muito ver que ele consegue. Mostrar para ele que ele consegue. Porque se eu consigo, todo mundo consegue. Somos todos humanos com as mesmas capacidades, né? Então, assim, eu sei que todo mundo consegue. Basta só mesmo um direcionamento, um suporte nas dificuldades. E eu atendi esses dias uma paciente que tinha vindo para mim em 2013. E eu disse a ela, olha, preste atenção, você está numa linha decisiva entre você ter uma doença muito séria, né? E você vai evoluir. Se você não fizer isso daqui, como tem que ser feito, você pode evoluir com um câncer, com uma doença autoimune, com uma depressão, uma obesidade e uma dificuldade em engravidar. Aí passei a suplementação, enfim, esperei aquela paciente ansiosamente pelos 2 meses que eu precisava suplementar para poder colher o benefício e a gente progredir. Enfim, ela apareceu 6 meses depois, ela não tinha feito nenhum exame e mal tinha feito a suplementação e apareceu 6 meses depois com um quadro de obesidade, angústia, procrastinação, né, dificuldade em levantar da cama, mas nunca conseguiu entender que aquilo fazia parte da condição inflamatória que ela tinha. Não era uma depressão idiopática, uma doença depressão, era sintomas de labilidade emocional decorrente da inflamação, né? E a paciente me volta, estamos em 2020, 7 anos depois, pedindo uma consulta de urgência, com uma doença muito grave, que em 2013 eu disse a ela que ela ia ter. Então, assim, eu fiquei arrasada. Arrasada. Eu tenho bola de cristal? Não. Mas o nosso papel a gente faz, né, Manu? A gente passa a informação, a gente tenta ensinar, a gente tenta passar também um pouco do nosso estilo de vida, porque também não é fácil. Eu nem falo por mim que eu estou iniciando isso aqui agora, mas você que tem aí milhares de seguidores, para você passar o seu dia a dia ali saudável não é à toa, né? É para você inspirar, porque você sabe que as pessoas assim, se inspiram em você. Por mais que seja uma coisa muito natural hoje para mim, né? As pessoas precisam entender que, primeiro, a gente perde um pouco a privacidade, né? E eu não estou reclamando disso, foi uma escolha, né? Isso. Às vezes até questionam, a sua mãe não aparece, a sua irmã não aparece, seu pai. Gente, isso daqui é uma opção minha, não é deles. Eu tenho que respeitar isso, né? Claro. E assim, eu tento mostrar para as pessoas que um ser humano com uma vida normal, com um trabalho que não tem nada a ver com o corpo, eu não vivo do meu corpo, né? Eu consigo me exercitar, fazer uma alimentação adequada, cuidar da minha filha, do meu marido, da minha casa, dos meus pacientes. Todo mundo consegue. Você só precisa se determinar e se organizar. Então, eu mostro isso, não é à toa. Isso cansa também. Isso desgasta, isso também fez parte do meu esgotamento agora.
né? Porque a gente se Nada acha é perfeito, né, Manu? As pessoas acham que tem a vida perfeita ali. jamais, jamais, assim. Então, É, eu tento mostrar o máximo possível, mas todo mundo precisa entender que a gente não mostra 24 horas. A gente não mostra tudo, a gente mostra o melhor que a gente pode, quando a gente pode. Eu tento dar uma assistência, eu tento me comunicar, eu tento responder. Hoje em dia, quando é alguma coisa que eu sei que todo mundo vai perguntar, tipo assim, de onde é a bike, né? Onde é que compra esse aí você já suplemento? bota Eu já, logo, eu né? já marco logo, já tá lá marcado o Instagram, já vai lá direto, É clica, verdade. né? Porque é dica que todo mundo pode usar. Obviamente, nunca vai ser como você ter um direcionamento para o seu caso. Mas você pode. O que é que custa tomar mais água? O que é que custa Isso. falar menos, né? Atendi uma paciente, assim, outra paciente que me angustiou muito. Eu acho que talvez o motivo do meu esgotamento maior foi esse, né? Foi uma paciente que ela vem sempre no consultório, mas ela não tem uma constância em relação aos cuidados. Então, assim, ela vem 3 vezes no ano, mas ela cuida 2 meses, aí vira do avesso por 2, aí daqui a pouco ela volta. É sempre recomeçando. Com um histórico familiar muito forte de câncer de mama. E aí, com um dos familiares, nas últimas, ela veio desesperada. Eu tô apavorada, tinha subido de peso. A gente sabe que a obesidade, ela é inflamatória, ela predispõe ao câncer, como várias outras comorbidades, por mil motivos. Tanto por ser inflamatória, quanto porque a célula de gordura, ela tá ali acumulando toxina, que nesse mundo moderno tá cheio, né? É no hidratante, é no desodorante, é na pasta de dente. Não é pra você esquecer de passar, é saber que existe. Então, assim, eu vou deixar de usar desodorante, eu vou deixar de usar a pasta de dente. Não, meu amor, você não precisa. Porque a pasta de dente que não tem isso é mais cara. Não precisa, apenas não seja obesa. Mas faça o básico, né? Faça o básico, Seja faça a sua obesa, parte, né, né? Manu? Vamos cuidar da obesidade, que é o básico. Né? Então, assim, Vamos falar do intestino também, que tem um papel importantíssimo nisso tudo, né, Manu? falar dessa paciente que voltou para mim. Voltou para mim, aí ela apavorada, porque essa familiar estava com câncer. Enfim, ela disse: não, doutora, eu vou fazer o meu teste genético para ver se eu tenho os genes positivos. E ela tinha aumentado de peso, com sobrepeso, enfim. Eu disse: vamos começar do zero e nunca é tarde para a gente recomeçar. No meio de campo, descobrimos um câncer de mama. Ela está com câncer de mama. Assim, eu fiquei arrasada. E aí a gente fala de inflamação o tempo inteiro, de obesidade. E, gente, as pessoas têm que parar para pensar, como ela aumentou muito de peso, eu ia falar do intestino. O nosso intestino é a nossa comunicação interna com o meio externo. Vamos decifrar isso. Eu pego uma coisa daqui de fora, coloco dentro da minha boca, vai me percorrer inteira por dentro. E aquilo que foi processado ou não processado vai tentar ser absorvido pelo meu intestino, que é um órgão enorme, né? É um órgão que participa de 4 sistemas no nosso corpo. Inclusive no meu canal do YouTube tem uma live que fala só disso. O intestino é super complexo. E altera tudo, né, Manu? O intestino que não é saudável, os hormônios, a atividade hormonal, as enzimas que atuam ali no seu organismo, para tudo, para o funcionamento Na de sua tudo, né? consulta a gente conversou muito sobre isso, não foi, Leti? O, o, Foi. o Porque intestino. eu tenho problema de intestino, né? E assim, não adianta você. Eu tenho um problema, não adianta você me dar o probiótico melhor do mundo se eu não tenho a minha alimentação adequada, que vão favorecer as bactérias benéficas, né? Porque a gente vive em simbiose, em equilíbrio ali entre as bactérias maléficas e benéficas, e a gente tem que dar alimento e probióticos também para as benéficas se sobressair das maléficas. E assim, você vê, eu tenho alimentação adequada, eu pratico atividade física, eu tomo os meus probióticos e mesmo assim eu sofro com intestino. Então você Exatamente. imagina quem tem uma alimentação totalmente desregulada, quem toma remédios estimulantes aí, laxantes, para ir para conseguir ter uma atividade intestinal ali, achando bom quando consegue ir, porque tomou um remédio. Isso aí vai se acumulando e vai criar um problema enorme futuramente, né? Sem sombra de dúvidas. Pediram para falar sobre intestino irritável. Eu tenho uma live salva e tenho também lá no meu canal do YouTube
uma live só sobre intestino, é um tema super complexo. Mas o importante é que as pessoas saibam que o intestino ele é um órgão imunológico também, ele participa do nosso sistema imunológico. Já que a gente está falando de prevenção de câncer de mama, eu tô com medo que a live caia. Vai cair, tá dizendo que tá com 10 segundinhos Então, eu aqui. preciso falar para a gente. O tema é muito abrangente, né? E saúde é uma coisa muito complexa. A gente se empolga falando, já perceberam que é um tema que a gente gosta. Mas em termos de prevenção de